Prepare-se para ver os momentos mais inacreditáveis com animais já capturados em vídeo. Número 1. O peixe vingativo. Esse homem pescou uma enorme carpa-capim e tentou levantá-la para tirar uma foto. Só que algo deu errado. A cauda do peixe acertou bem no alvo dele. Número 2. Visitante surpresa debaixo do carro. Durante as férias, essas garotas voltaram para o carro e encontraram um filhote de cervo debaixo dele. Quando começaram a puxar o animal, ele chamou pela mãe, que apareceu imediatamente, deixando todo mundo em choque. Número 3. O cervo desajeitado. Esse cervo estava tão focado em perseguir uma fêmea que não conseguiu pular a cerca direito, caiu de cabeça, levantou e continuou a perseguição como se nada tivesse acontecido. Número 4. O ladrão de pizza. Se você tem uma pizza quentinha, nunca a deixe no chão. Um entregador fez isso e não sabia que um ladrão estava à espreita no quintal. Assim que ele virou as costas, um cachorrinho feliz correu e pegou uma fatia. Número 5. A águia com 3 peixes. Esse momento é inacreditável. Um peixe-espada conseguiu capturar 3 peixes ao mesmo tempo com suas garras. Um escapou, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Número 6. Gato caçador e saciado. Numa praia na Turquia, um gato se aproximou de um pombo e ficou em posição de ataque por cerca de 30 segundos. Quando atacou, pegou o pombo, mas logo o soltou. Parecia que só queria brincar, já estava satisfeito. Número 7. A perseguição do guepardo. O guepardo alcançou sua presa e a abocanhou. Parecia mais uma demonstração de velocidade do que uma caçada por fome. Número 8. Pânico com inseto gigante. Esse marido estava apavorado, pedindo para a esposa tirar um inseto enorme de cima dele, sem saber que o bicho estava nas suas costas o tempo todo. Número 9. Animais em gravidade zero. Veja como diferentes animais reagem à ausência de gravidade. O resultado é hilário. Número 10. Teste de crocodilos em poça. Ao passar por uma poça enorme, esse homem resolveu verificar se havia crocodilos e havia. A criatura maligna estava bem ali. Número 11. Urso filmado por drone. Enquanto sobrevoava uma trilha na floresta, um drone capturou um urso correndo atrás de um homem. O operador do drone provavelmente percebeu que era hora de salvar a própria pele. Número 12. Caçada no deserto com SUV. Uma técnica incomum. Acelerar com o carro e perseguir uma cabra que nem tenta desviar é só segurá-la pelos chifres que a caça está feita. Número 13. Alce arranha Mercedes. Esse alce resolveu usar o para-choque de um Mercedes como arranhador. E pior, ele estava protegendo os filhotes, impedindo o carro de passar. Número 14. Encontro com o leopardo da neve. Esquiadores explorando uma trilha viram algo inacreditável. Um leopardo da neve quase extinto. Ele se escondeu debaixo da neve e depois correu. Eles conseguiram filmar tudo. Um registro raríssimo. Número 15. Gaivota quase colide com drone. Um drone Mavic Pro registrou o momento em que uma gaivota quase bateu nele em alta velocidade. No último segundo, ela fez uma manobra espetacular e evitou a colisão. Número 16. Travessia das gazelas. Um pequeno grupo de impalas tentava atravessar um rio quando um crocodilo faminto apareceu. O momento de tensão foi grande, mas ele errou o bote, e todos escaparam. Número 17. O salto do urso bombeiro. Esse urso surpreendeu com sua velocidade e deu um salto impressionante. Digno de um bombeiro em ação. Número 18. Canguru contra cachorro e dono. O dono salvou seu cachorro que estava sendo segurado por um canguru na água. O cachorro tinha começado a briga, mas quando o dono entrou na luta, ele já estava em terra firme, só observando. Número 19. O que tem na boca, hein? A garota perguntou calmamente ao cachorro o que ele tinha trazido na boca. A reação do animal foi tão engraçada que é impossível não rir. Número 20. Peixe voador assusta cão medroso. Um peixe pulou direto para perto do cachorro, que ficou tão assustado que correu atrás do dono pedindo socorro, sem nem tocar no peixe. Número 21. Gaivotas tentam roubar pelicano. Um pelicano mergulhou como um raio e voltou com um peixe no bico. As gaivotas tentaram roubar a presa, mas o pelicano manteve o bico na água até que elas fossem embora. Depois engoliu tudo com segurança. Número 22. Gato com compromisso diário. A dona colocou um rastreador no gato e descobriu que ele corria todo dia para o mesmo lugar, longe de casa. Era para visitar uma gata. Quando a gata foi levada embora, ele ficou muito triste. Número 23.
Gatinho salvo do elevador. Um homem salvou a vida de um filhote de gato que quase caiu no fosso do elevador. Número 24. Corvo ganha biscoito em pleno voo. Maquinistas notaram um corvo voando ao lado do trem. Decidiram oferecer um biscoito. Depois de hesitar, o corvo finalmente aceitou. Número 25. Briga de gatos interrompida por humano. Dois gatos estavam prestes a entrar em uma briga séria quando um homem resolveu intervir. A forma como ele puxou um dos gatos foi tão engraçada que pareceu até cena de comédia. Número 26. Resgate nas montanhas. 4 cabras ficaram presas numa encosta de montanha por quase 2 semanas. Após vários chamados de moradores locais, os socorristas chegaram e conseguiram salvá-las com sucesso. Número 27. Gato doméstico e o ar-condicionado natural. Em um dia escaldante de 37 graus Celsius, um gato gorducho se recusou a sair de dentro da geladeira. Afinal, o clima lá dentro estava perfeito. Número 28. Guaxinim morando na árvore oca. Ao derrubarem uma árvore antiga, as pessoas notaram que ela era oca e cheia de serragem. Logo encontraram um filhote de guaxinim, que foi resgatado e adotado pela família. Número 29. Portas de vidro e bisões não combinam. Não são só pessoas que se confundem com portas de vidro. Um bisão colocou a cabeça para dentro do carro por uma janela aberta e ficou preso. O vídeo termina sem mostrar como ele foi salvo. Número 30. O caçador e a caçada. Uma câmera de monitoramento flagrou um cervo passando por uma trilha às 11h05, exatos 10 minutos depois. Um puma aparece seguindo exatamente o mesmo caminho. A caçada estava em andamento. Número 31. Alce no telhado. Um alce jovem foi encontrado em cima do telhado de uma loja sem conseguir descer. Ninguém sabe como ele subiu lá, nem quem filmou a cena. Número 32. Alce escalador de estacionamento. Outro alce maluco subiu no telhado de um estacionamento. Parece que essa espécie gosta mesmo de lugares altos e inusitados. Número 33. Entrega interrompida por galo valentão. Um entregador caminhava tranquilamente até a porta de uma casa quando foi atacado por um galo agressivo que agia como um verdadeiro cão de guarda. O entregador precisou correr para escapar. Número 34. Gorila frustrado com galho rebelde. Um gorila tentou passar um galho por uma rede, mas como não conseguiu, ficou visivelmente irritado. Um momento fofo e hilário ao mesmo tempo. Número 35. Hipopótamos salvam zebras. Hipopótamos são extremamente territoriais e não gostam de dividir espaço. Ao expulsarem as zebras do rio, acabaram salvando-as, já que um crocodilo faminto se aproximava silenciosamente. Número 36. Gato arrependido após brincar com sapo. O gato queria brincar com o sapo, mas se assustou completamente com os sons estranhos que o bicho fazia. O sapo, por sua vez, enxotou o gato da tigela de ração. Número 37. O esconderijo mais ousado do mundo animal. Quer se esconder de um predador? Fique bem atrás dele. Parece loucura, mas esse animal fez exatamente isso e conseguiu sair ileso. Número 38. Noite tensa na aldeia africana. Durante a madrugada, uma vaca correu para o quintal seguida de perto por um bezerro. Um leão apareceu do nada, agarrou o filhote e tentou levá-lo. Um morador jogou um pedaço de madeira no leão, que largou o bezerro e fugiu. Número 39. Cervo bravo ataca carros. Durante o outono, os cervos ficam mais imprevisíveis. Um deles atacou uma caminhonete, deixando arranhões profundos. Pouco depois, outro carro foi danificado. O cervo continuou atacando veículos mesmo após anoitecer. Número 40. Atrevimento punido por atum gigante. Enquanto pessoas alimentavam um atum enorme, uma gaivota tentou roubar a comida. O peixe engoliu a ave inteira, mas ao sentir algo estranho na boca, cuspiu a gaivota que sobreviveu. Número 41. Hiena versus porco-formigueiro. Ver uma hiena marrom já é raro, mas um porco-formigueiro de dia? Mais ainda. A hiena perseguiu o animal, conseguiu mordê-lo, mas ele escapou por um buraco no último instante. Número 42. Puma caça filhote de cervo. Um puma invadiu um rebanho de cervos e derrubou o menorzinho. A mãe tentou defender o filhote, mas não conseguiu. Quando todos fugiram, ela voltou para ajudar, mas o puma atacou novamente, forçando-a a fugir. Número 43. Urso ladrão de peixe no Alasca. 2 amigos pescavam no Alasca quando um urso apareceu e foi direto pegar o maior peixe deles.
Eles sabiam que era melhor não tentar recuperar. Número 44. O jeito mais fácil de pegar uma gaivota. Aqui temos vários momentos em que gaivotas foram capturadas com facilidade, e algumas cenas são realmente engraçadas. Número 45. Cachorro contra banco de praça. Esse cachorro ficou com medo de um banco e decidiu arrastá-lo pela rua inteira. Cena surreal. Número 46. Boi na rodovia, vaqueiro no encalço. Um touro escapou e correu pela rodovia. Um vaqueiro montado a cavalo saiu em disparada e conseguiu laçá-lo, como nos filmes antigos. Número 47. Urso preso dentro de casa. Um urso conseguiu entrar numa casa, mas depois não sabia como sair. Acabou pendurado na janela até lembrar do mesmo caminho por onde entrou. Número 48. Garça espertinha pega esquilo distraído. Uma garça cinzenta aproveitou que o esquilo descansava perto de um lago e o pegou num bote certeiro. Número 49. Pato voando ao lado do barco, navegando de barco. É possível se aproximar tanto de patos voando que dá até para tocá-los, incrível, mas real. Número 50. Gato folgado aproveitando o leite dos filhotes. Um pai de gatinho sem vergonha se aproveitava da mãe para beber leite junto com os filhotes. Que cara de pau. Número 51. O alien grudado na mão. Veja o que essa criatura nojenta soltou na mão de um homem. Parece saído de um filme de terror. Assustador e repulsivo ao mesmo tempo. Número 52. A gaivota ladra de câmeras. Uma câmera foi deixada para registrar imagens de perto de uma gaivota, mas a ave mostrou que é uma verdadeira ladra. Pegou a câmera com o bico e saiu voando. Por sorte, as imagens registradas durante o voo foram incríveis. Número 53. Resgate de cervo preso no portão. Um cervo ficou com a cabeça presa num portão de metal. Algumas pessoas se aproximaram e conseguiram libertá-lo em apenas 5 minutos. Final feliz. Número 54. Elefantinho escorregando no barro. Depois de uma chuva forte na Tailândia, um filhote de elefante escorregou de joelhos morro abaixo. Logo depois, todo o rebanho entrou na brincadeira e destruiu o campo. Número 55. Briga animal sem nome. Não sei exatamente que bichos são esses, mas eles iniciaram uma luta tão engraçada que acabaram rolando colina abaixo juntos. Número 56. O filhote salvo pelo búfalo. Um filhote de leão carregava um lagarto no dente todo orgulhoso até ser surpreendido por um enorme búfalo, que o atacou para salvar o lagarto. As leoas nem tentaram ajudar o filhote. Número 57. Cachorros destruidores por causa de um gato. Cães adoram correr atrás de carros, mas quando sentem cheiro de gato escondido no capô, a coisa muda. Um deles começou a desmontar o carro inteiro até destruir o paralama e parte do para-choque. O gato, ainda escondido. Número 58. Cães arrancam para-choque por um gato. Outro caso parecido. Um gato escondido sob o capô e vários cães tentando pegá-lo. Eles arrancaram completamente o para-choque, mas não conseguiram alcançar o felino. Número 59. Bulldog feroz em ataque total. Policiais chegaram a um chamado e encontraram um bulldog selvagem destruindo um carro. Ninguém teve coragem de afastá-lo. Uma cena impressionante. Número 60. Ganso agressivo contra executivo desavisado. Um homem de terno caminhava tranquilo até ser atacado por um ganso furioso. Ele tentou se defender com um jornal, saiu correndo e ainda deu um chute digno de filme de ação. Número 61. Pescador cai do caiaque ao ser atacado por ganso. Outro ataque de ganso. Desta vez, um pescador em um caiaque levou uma investida tão forte que caiu na água. Por sorte, um amigo estava por perto e o ajudou a voltar. Número 62. Urso na geladeira. Imagine ir beber água de madrugada e encontrar um urso na cozinha, fuçando a geladeira. Foi exatamente o que aconteceu em uma casa no Colorado. Os donos só descobriram ao ver as imagens da câmera de segurança na manhã seguinte. Número 63. Golfinho perde peixe para gaivota espertinha. Um golfinho estava com um peixe no bico, provocando uma gaivota. Mas a ave foi mais rápida. Aproveitou o momento certo, roubou o peixe e engoliu na hora. Número 64. Jacaré morde o que não devia. Um pequeno jacaré achou que seria legal nadar com tubarões. Levou uma mordida e fugiu em pânico. Número 65. Tubarão salta sobre caiaque de pescador. Um homem pescava atum azul quando viu um tubarão maco saltando na água e tentando pegar uma foca. O tubarão acabou batendo 2 vezes no caiaque. O pescador, por sorte, conseguiu escapar. Número 66. Briga rápida entre tigres.
Um confronto breve, mas intenso, entre dois tigres, uma luta de poucos segundos que mostra toda a força desses felinos. Número 67. Leões distraídos causam acidente. Dois leões jovens estavam tão focados na perseguição que um deles bateu em cheio em um carro. O farol ficou danificado, mas a cena foi inacreditável. Número 68. Carneiros em guerra no meio da estrada. Dois carneiros travaram uma batalha bem no meio da pista. Um motorista de Toyota levou uma chifrada forte no paralama, mas os animais continuaram lutando como se nada tivesse acontecido. Número 69. Carneiro bloqueando o trânsito. Esse carneiro se recusa a deixar o carro passar por uma estrada estreita. Não só bloqueia, como também ataca o veículo. Depois ele ataca até a pá de uma escavadeira. Número 70. Cervo quebra janela por vingança. Uma mulher filmava um cervo no quintal, mas o animal não gostou da atenção. Partiu para cima e quebrou a janela da casa com tudo. Número 71. Pai ensina filha a alimentar tarpon, mas esquece o principal. Um pai ensinava sua filha a alimentar um tarpon com as mãos. Só esqueceu de avisar o que aconteceria no momento do bote. O susto dela foi impagável. Número 72. Garça acerta no tempo e no peixe. A garça cinzenta esperou o momento exato para atacar. E conseguiu pegar um peixe maior que ela mesma. Timing perfeito. Número 73. Urso de 115 quilos preso no bueiro. No Colorado, um enorme urso ficou preso em um bueiro. Para salvá-lo, foi necessário abrir a tampa. Quando isso aconteceu, ele saiu correndo como se nada tivesse acontecido. Número 74. Tubarão encalhado no quintal. Pessoas encontraram um enorme tubarão encalhado em águas rasas perto de casa. Pensaram que era um tubarão martelo, mas era um tubarão branco ferido pelas hélices de um barco. Número 75. Elefante pedinte com personalidade forte. Um elefante acostumado a receber comida dos motoristas passou a ficar parado na beira da estrada. Se alguém não parava, ele batia com a tromba no carro como forma de protesto. Número 76. O famoso urso que só queria companhia, um grizzly, se aproximou de um homem à beira do rio. Sentou-se ao lado dele, olhou a paisagem e foi embora. A tranquilidade da cena é surreal. Mas imagina o medo. Número 77. Zebra escapa da primeira leoa, mas não da segunda. A zebra até conseguiu desviar do primeiro ataque, mas quando uma segunda leoa entrou na perseguição, ficou claro que ela não teria chances. A natureza pode ser impiedosa. Número 78. Cerca elétrica contra ursos ladrões de mel. Um apicultor instalou uma cerca elétrica para proteger suas colmeias. Agora, todos os ursos da região que tentam invadir levam um choque e desistem da sobremesa. Número 79. Cachorro adestrado leva cavalo para passear. Parece impossível, mas um simples cachorro pode sim ser treinado para passear com um cavalo. E o melhor, eles fazem isso com prazer e tranquilidade. Número 80. Urso abre carros como se fosse gente. Um urso local anda pelas ruas procurando doces dentro dos carros. Ele abre as portas pelas maçanetas sem dificuldade, revira tudo, pega o que quer e vai embora. Só esquece de fechar a porta depois. Número 81. De abandonado à estrela do Instagram. Esse filhote de chihuahua, chamado Tururu, foi abandonado em uma clínica veterinária. Hoje tem dezenas de milhares de seguidores no Instagram. Que reviravolta. Número 82. Leopardo versus Piton gigante. Numa gravação antiga, um leopardo encontra uma piton e começa a puxar a cobra para fora do mato. Mas ao perceber o tamanho absurdo da serpente, ele desiste imediatamente e dá no pé número 83. A leoparda que visitava a vaca toda noite. Em 2002, uma vila na Índia relatou visitas noturnas de uma leoparda. Uma câmera flagrou a felina indo até o curral de uma casa todas as noites para visitar. Uma vaca! Elas pareciam conversar e até se lambiam. A amizade provavelmente começou quando a leoparda ainda era filhote. Número 84. O lobo negro de Yellowstone. Um enorme lobo preto surgiu do nada e atravessou a estrada no parque de Yellowstone. Ele apenas caminhou em frente ao carro, como se desfilasse, e depois desapareceu na floresta. Número 85. Hiena tenta roubar caça do guepardo e leva rasteira. Uma hiena tentou tomar o impala capturado por um guepardo, que fugiu sem resistir. A hiena checou se o impala estava morto, mas ele estava apenas fingindo. Assim que teve chance, escapou correndo das garras dos dois predadores. Número 86. Coelho valente espanta gavião. Esse coelho não se intimidou com o gavião que tentou atacá-lo.
Lutou com todas as forças, mostrando que não se renderia. O pássaro desistiu da presa. Número 87. Gavião tenta caçar uma estátua de coelho. Em outro momento curioso, um gavião avista um coelho embaixo de uma árvore e parte para o ataque. Mas era apenas uma escultura de pedra. Fiasco total. Número 88. Coelho escapa de ataque com super pulo. Um gavião quase conseguiu capturar um coelho, mas o pequeno animal deu um salto incrível, desviou do ataque no último segundo e fugiu correndo. Número 89. Orcas encalhadas na praia. Um grupo de orcas apareceu encalhado bem na frente de várias pessoas na praia. A reação calma dos banhistas diante de predadores tão grandes é simplesmente inacreditável. Número 90. Labrador chocado com cachorro robô. Esse labrador branco ficou completamente assustado ao ver um cachorro robótico. A expressão de choque no rosto dele é impagável. Número 91. Zebra resiste até o fim e escapa da leoa. Uma leoa segurou uma zebra por muito tempo, mas ela não desistiu e lutou até conseguir escapar. Um final inesperado e impressionante. Número 92. Urso preso dentro de caminhonete. Um oficial da vida selvagem foi chamado para libertar um urso que ficou trancado dentro de uma caminhonete durante a noite. O animal foi solto, mas o estado do carro depois... Bom, isso ninguém sabe. Número 93. Coelho perseguido e capturado por Doninha. Um coelho correu desesperado pelo gramado, mas a perseguição foi bem sucedida. A Doninha conseguiu capturá-lo. Um momento selvagem e rápido. Número 94. Galinhas burras tentam comer cereal digital. Um fazendeiro decidiu mostrar um vídeo de cereais em seu tablet para as galinhas. Elas começaram a bicar a tela achando que era comida de verdade. Hilário. Número 95. Babuíno carrega filhote de leopardo. Durante um safari, turistas viram um babuíno segurando algo fofo. Era um filhote de leopardo vivo. O macaco o tratava como um brinquedo. Todos esperavam que ele soltasse o pequeno, mas não parecia disposto a desistir do presente. Número 96. Hipopótamo ataca carro na ponte. Um homem viu um hipopótamo sobre uma ponte e começou a filmar. O animal virou-se de repente e correu em direção ao carro, mordendo e danificando o capô e o para-choque antes de ir embora. Número 97. Hipopótamo quase vira carro de turistas. Outro hipopótamo se irritou com um SUV durante um safari. Ele correu, bateu na lateral do veículo com força e quase o virou. Por sorte, ninguém se feriu. Número 98. Encontro tenso com puma em ponte estreita. Um puma foi flagrado em uma ponte estreita. O perigo era real. Esses felinos caçam presas maiores que um ser humano. O homem fez tudo certo. Não correu, não virou de costas e se fez parecer maior. Número 99. Briga sangrenta entre ursos por fêmea. Dois ursos machos lutaram ferozmente por uma fêmea. A batalha foi longa e ambos saíram bastante feridos. A natureza é bruta. Número 100. Doninha vence cobra venenosa com estratégia. Essa luta entre uma doninha e uma cobra marrom foi eletrizante. A doninha esquivou de todos os ataques até morder e derrotar a serpente, que tentou se esconder em vão. Número 101. Mangusto vence uma cobra gigante filmado de dentro do carro. Um mangusto enfrentou uma enorme cobra, bastou uma mordida certeira para imobilizá-la e carregá-la embora como prêmio. Número 102. Pássaro pesca no momento certo. Esse pássaro ficou sobrevoando a água até finalmente pegar um peixe em cheio com o bico. A paciência valeu a pena. Número 103. Lince captura capivara à noite. Em uma filmagem noturna, um lince salta dos arbustos e reaparece com uma capivara presa nos dentes, um verdadeiro caçador de elite. Número 104. Urso persegue instrutor de esqui. Um instrutor descia a pista quando foi seguido por um urso curioso. A perseguição durou vários minutos até que o urso se cansou e entrou na floresta. Número 105. Cervo preso em corda pendurada. Esse cervo se enroscou numa corda presa a uma árvore e ficou pendurado de forma perigosa. Demorou até que alguém chegasse para libertá-lo, mas no fim tudo deu certo. Número 106. Aranha acaba com mosquito em segundos. A câmera flagrou o momento em que uma aranha atacou e matou um mosquito em uma ação rápida e implacável. Número 107. Touro quase vira carro pequeno. Esse touro partiu para cima de um carro pequeno e quase o virou com a força da batida. Uma demonstração de poder animal assustadora. Número 108. Louva a Deus camuflado de folha. Parece uma folha amarela de outono, mas é um louva a Deus.
A camuflagem é tão perfeita que chega a ser difícil de acreditar. Número 109. Girafa tentando beber água vira comédia. Beber água para uma girafa não é tarefa fácil. Com pernas e pescoço longos, ela fica toda desajeitada. Nessa cena, ela ainda escorrega, tornando tudo mais engraçado. Número 110. A arraia foge de tubarão pulando na praia. Um tubarão persegue uma arraia próximo à costa. A arraia se joga na areia para escapar, mas precisa voltar para a água para respirar. O tubarão não desiste e continua a perseguição. Fora da costa da África do Sul, um grupo de aventureiros estava explorando Mossel Bay, mas acabou se tornando o centro das atenções. Andando em um bote inflável, a tripulação notou um grande tubarão branco aparecendo na superfície da água e nadando ao lado de seu barco. A tripulação estava animada para ver o grande tubarão branco, que definitivamente tinha outros planos, pois num piscar de olhos, ele afundou seus dentes no borracha, deixando o barco lentamente afundando. O peixe curioso pode não ter querido machucar ninguém, já que apenas mordeu um pedaço na frente da tripulação de olhos arregalados. Mas antes que essa simples investigação tomasse um rumo pior, eles conseguiram nadar até a costa. Felizmente, ninguém se machucou, e o barco se afastou no final do vídeo. Você pode pensar em um tubarão como o predador mais feroz, mas aqui um polvo gigante do Pacífico foi pego em flagrante atacando um tubarão espinhoso. O tubarão estava cuidando de seus próprios negócios quando seu predador inesperado decidiu derrubá-lo. Polvos geralmente não atacam um tubarão, mas aqui, este camuflado com o fundo de repente atirou suas longas pernas em direção ao peixe que passava e o virou de cabeça para baixo, enviando o tubarão para uma imobilidade tônica, após o qual ele agarrou firmemente a presa com suas ventosas, tomando controle total sobre ela e eventualmente sufocando-o em segundos. Bem, isso pode ser considerado o assassinato mais bizarro registrado até agora. Aqui temos uma cena épica de uma corrida selvagem. Pessoas na Austrália ficaram perplexas após testemunhar a visão estranha de uma pitão deslizando rapidamente com sapos agarrados às suas costas, e não apenas um ou dois deles, mas 10 sapos foram vistos cavalgando uma pitão de 3,5 metros. Inicialmente, essa cobra foi assumida como morta, mas de repente ela começou a se mover pelo campo úmido. Para os espectadores, isso pode ser algo inacreditável, mas segundo os pesquisadores, esse comportamento incomum dos sapos cana era apenas para evitar a água alagada. Estranhamente, o réptil também ajudou os pequenos anfíbios a fugirem da água subindo. Esta entrada precisa de sua super atenção, porque se você piscar, pode perder o que aconteceu. Enquanto estava caiaque e pescando com sua filha pequena em um lago na Louisiana, este homem não tinha ideia do que estava prestes a encontrar. Justamente quando ele decidiu puxar o suposto peixe-gato preso em seu anzol, de repente um crocodilo assassino apareceu em seu lugar. Observando as mandíbulas do monstro emergirem na superfície, o homem começou a mover seu remo o mais rápido que pôde. Felizmente, ele não perdeu a calma e conseguiu escapar rapidamente. Bem, isso pode ser engraçado e assustador ao mesmo tempo. A única coisa que me alegra é que o carro estava vazio, caso contrário, as pessoas teriam tido uma montanha-russa. Este magnífico show de poder foi filmado em 2019, quando um rinoceronte irritado viu um carro estacionado de guardas florestais e decidiu desabafar a raiva de toda sua vida naquele pobre carro. Ele rolou e virou o carro como se fosse uma lata de lixo vazia e sem peso. Finalmente, outro carro entrou e conduziu casualmente aquele tanque de batalha blindado furioso para fora da arena. Não tenho certeza se um carro tão destruído poderia ser consertado ou não. Gravado nas águas de Fiji, aqui está outro momento chocante quando esse grupo aventureiro de mergulhadores decidiu explorar o mundo submarino e a vida marinha cercado por peixes. Um dos mergulhadores decidiu subir para ter uma visão melhor e acabou diretamente no caminho de um grande tubarão-tigre que emergiu do nada para lhe dar o maior susto de sua vida. Felizmente para ele, o tratador de tubarões foi rápido no gatilho e enfiou uma barra entre a cabeça do mergulhador e a boca escancarada do tubarão, fazendo com que o tubarão mordesse, dando ao mergulhador tempo suficiente para se abaixar e empurrar o tubarão para fora do caminho do resto do grupo. Aqui está um momento de cair o queixo entre um animal de estimação e um predador marinho. Quando um grupo de pescadores estava tentando pegar um tubarão na beira da água, tentando fisgar um tubarão com uma vara de pesca, um cachorro curioso, depois de avistar o predador à espreita, decidiu descer até a água para enfrentar a coisa, latindo e rosnando, perseguindo o peixe poderoso na água.
Embora o tubarão estivesse fisgado e arrastado para a margem, o cachorro manteve sua calma e participou em perturbar o peixe fisgado. No entanto, teve que desistir de sua guerra unilateral depois de receber um golpe de cauda do tubarão. E aí, qual desses momentos incríveis com animais foi o seu favorito? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!